nós não compreendemos que quando nós decidimos seguir Jesus Cristo, empreendemos o maior projeto da nossa vida. A maior aventura que tu podes ter na tua vida é andar com Jesus. E realmente não haverá mais radical do que segui-lo a Ele com todo o nosso coração. E às vezes nós todos estamos habituados a viver de uma forma com a mais previsibilidade possível. E achamos que conseguimos fazer isto e assim fugimos um pouco das mãos de Deus. Hoje vamos ver um episódio no qual, no meio da crise que os discípulos passavam, souberam encontrar a Deus, porque Deus sempre está por perto. Em tempos difíceis, Deus nos convida a confiar nele. E o livro de Mateus, capítulo 14, fala de uma história que aconteceu logo no início do ano da preparação do ministério de Jesus Cristo. Na verdade, foi praticamente dos grandes primeiros sinais que Jesus fez. Como sabem, a transformação da água em vinho. Mas no início do seu ministério, depois, houve este episódio que eu achei muito interessante, que é o episódio do qual Jesus afasta-se e quando vai para longe, ele depois decide vir sobre o mar. Mateus 14, 22, logo a seguir, conclui Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, às 3 da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, porque duvidaste?" Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Senhor, permite que nesta tarde nós saibamos ouvir e saibamos receber a Tua Palavra e aprender as lições que Tu nos chamas para cada um de nós, a fim de podermos andar sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém. Caminhar sobre as águas é realizar o que Deus quer que faças, por mais incrível que isso possa parecer. Ou seja, é teres uma vida de obediência, que às vezes podem ser coisas simples e outras vezes coisas bastante ousadas. Porque nesta história nós descobrimos que há sempre uma chamada. Ou seja, Deus sempre pede que nós façamos algo com a nossa vida. E normalmente os agentes simples, o mais simples possível, decidiu usar pescadores naquela altura. Por isso, se tu não és alguém extraordinário, então Deus pode te usar. Mesmo se sejas extraordinário, se tiveres um coração não extraordinário, não orgulhoso, Deus vai te usar. Há sempre medo também. Medo de sermos inadequados, medo de fracassarmos, medo de sermos criticados. Podemos falar de Moisés, de Josué, de Timóteo. Mas também há sempre encorajamento de Deus que está por perto em todos os momentos da nossa vida, e em particular nos momentos difíceis que nós passamos. Também há sempre uma decisão: tu podes entrar ou não entrar no barco de Deus, tu podes obedecer ou desobedecer, tu podes fazer o que Ele te diz ou retroceder na tua vida. Quando pensas, por exemplo, nos espias que foram ver a terra prometida e decidiram voltar para trás e ficar 40 anos no deserto. E também há sempre uma vida transformada, porque quando nós realizamos o que Deus nos chama para fazer, a nossa vida vai ser transformada. Mas vamos ver o texto para percebermos melhor isto. A primeira coisa que nós percebemos: que quem anda sobre as águas reconhece a presença de Deus. E
E isto acontece claramente no versículo 25 e 26, que diz que na quarta vigília da noite, que era às 3 da madrugada, às 3 da madrugada foi Jesus ter com eles sobre o mar. Agora, 3 da madrugada, e Jesus, o barco saiu quando? Quando é que o barco saiu? Ajudem-me lá. Quando é que diz que o barco saiu? Ao entardecer. Por isso, se fosse às 6, 7, 8 da noite, já passaram 7 horas, 8 horas, não sei. Ou seja, eles estavam verdadeiramente perdidos, sem GPS, sem bússola, sem Google Maps, sem internet naquele lugar, de certeza que não sabiam onde estavam, e com a tempestade, e eles perderam o rumo. O que é curioso, se forem ver o mar da Galileia, eu tive por cá esta semana a ver, um amigo meu está lá, e o mar é mesmo grande. Há zonas em que tu não consegues ver o outro lado do mar. É um grande lago, não é um mar, mas é um grande lago, onde se formam montanhas, onde se formam até tempestades. Por isso que encontramos aqui era algo bastante comum, porque aquilo está rodeado por montanhas e o passar do vento origina que às vezes tempestades sucedam ali. E claro, eles estavam completamente perdidos à noite, sem saber para onde iam, estavam a andar de um lado para o outro, e de repente aparece Jesus. Na verdade, eles parecia que tudo estava acabado. O livro de Marcos é muito interessante, porque nos diz que Jesus tentava passar à frente do barco. Jesus passou-lhes à frente. Ou seja, eles viram o vulto a passar-lhes à frente, não é? E claro, estes eram homens fortes, não eram? Ou não? Com certeza que eram pescadores. Mas ficaram com medo. Tomados de medo. Tomados de tanto medo, Jesus diz: coragem, sou eu. Quando menos se espera, no lugar onde menos se espera, Deus está presente. É interessante que destes 12, só um é que ousa ir além. Como é que poderiam os discípulos confundir Jesus com um fantasma? Claro, o vento soprava forte, as ondas eram grandes, o pavor estava a tomar conta deles. E às vezes na nossa vida também acontece assim. Vêm acontecimentos a cada um de nós, problemas, dificuldades, medos que começam a tomar conta de nós, e nós deixamos de reconhecer Deus. Deixamos de perceber que Deus está perto de nós. E o livro de Isaías, capítulo 49, tem uma passagem impressionante, diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. És nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor, e eu te gravei. É impressionante como Deus está presente. E Deus promete esta presença sempre connosco. Na grande comissão, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. A presença de Deus. E quando nós andamos em obediência a Deus, nós vamos reconhecer Deus. A segunda coisa é que quem anda sobre as águas consegue discernir entre fé e loucura. Porque o que se vê aqui realmente é um pouco de loucos, se vocês olharem bem para a passagem. Não é? É interessante que Pedro claramente queria ir se Jesus o chamasse. Se Jesus o chamasse. E tantas vezes tu e eu confundimos o que nós queremos fazer com o que Deus tem para nós. E é interessante, as palavras de Deus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Ou seja, esta ideia clara no coração de Pedro, que ele queria obedecer aos projetos de Deus e viver os projetos e os desejos de Deus para a sua vida. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. A obediência começa assim. O desejo de estar onde Deus está. A obediência em começar ou em terminar um relacionamento. A obediência em abraçarmos um ministério na igreja, algo que Deus põe perante nós para fazermos. A obediência em contribuirmos para uma certa causa e nos envolvermos naquilo. A obediência em pôr a nossa vida em ordem com Deus. Não se trata de ousadia, eu acho que não se trata de coragem, de esforços radicais, mas o que Pedro quer dizer é: se és tu, manda-me. Se és tu, manda-me. Se és tu. É importante que os passos que damos sejam seguros ou respaldados por Cristo quando Ele nos chamar. E não deixemos que a nossa rebeldia, independência e espontaneidade muitas vezes nos leve a lugares onde Deus não está.
E foi a obediência, na verdade, que os levou a isto, a este lugar. Abraçarmos o que Jesus nos manda fazer é certamente o grande desafio de Pedro, que ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ter. Por isso, a fé e a loucura consiste em nós fazermos o que Deus diz para nós fazermos, mesmo que pareça loucura, porque o Evangelho é loucura para os homens, diz a palavra de Deus em Coríntios. Agora, quem anda sobre as águas, o que ele faz é que sai do barco. Ele sai do barco porque o que Jesus fala com Pedro é muito interessante. Imagina este episódio: o grupo de pescadores experimentados, tomados de medo, no meio de uma tempestade, na escuridão, às 3 da madrugada. Ok? Pedro reconhece que Jesus está a passar e ele o convida para sair do barco, sair da sua segurança. Porque é lá o teu barco. O que é que te dá segurança, proteção, à exceção de Deus? O teu barco é tudo aquilo em que tu confias. Ainda mais quando a tua vida fica turbulenta. O teu barco é tudo aquilo que te afasta da obediência, de seres o discípulo que Deus quer que tu sejas e que vivas a vida que Deus quer que tu vivas. Mas é curioso, o barco também pode meter água e pode afundar. Mas muitos de nós achamos que o nosso barco é seguro. E Jesus às vezes nos diz: sai do barco. Ou seja, faz o que eu te digo para fazeres. A vida não foi feita para ficarmos no barco. Quando Jesus passa e nos convida para um projeto, para algo importante. E eu fico triste quando vejo pessoas a querer ficar confortavelmente no seu barco. E vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas por vezes temos que sair do barco e andar sobre as águas. E a seguir o que descobrimos é que quem anda sobre as águas sabe que vai ter problemas. E de repente Pedro começou a pensar: isto não é razoável. Onde é que eu estava com a minha cabeça? Percebeu que afinal ele estava sobre as águas, no meio de uma tempestade, e sem um barco debaixo dos seus pés. E ficou apavorado, cheio de medo. E eu acho muito interessante, ele entrega-se a Jesus de um tempo, num momento, um passo de fé, entrega-se a Jesus, confia nele, avança no maior projeto da sua vida, algo que nunca ninguém tinha feito. Não havia surf naquela altura, ok? Ele estava a andar sobre as águas, verdadeiramente. Por um tempo, Pedro só vê Jesus. Num outro momento, ele só vê a tempestade. E este é o maior desafio de nós, não é? A tempestade nunca tinha desaparecido, se virem bem, mas ele a sentiu quando tirou o seu foco do seu Salvador e a colocou na tempestade. Quando há oposição, adversidades, contratempos, obstáculos, onde é que tu colocas a tua atenção? Para onde é que tu olhas? E por causa do vento, muitos nunca querem sair do barco. Mas é claro, não há garantias de uma vida segura. E claramente se vê os outros discípulos apavorados de medo. Sair do barco envolve correr perigo, mas também é perigoso continuar no barco. Na verdade, às vezes é mais perigoso ficar no barco que fora dele. Estava eu já a falar no final com uma pessoa que teve formação em operações especiais, não é? E quando nós estamos num barco que vai para baixo, é bom estarmos longe dele, senão vamos com ele. Ou seja, o que é que Deus nos pede para fazer? E porque não queremos entrar nesse lugar. Agora, o que nós percebemos também é que o medo é o preço do crescimento. Há pessoas que pensam que medo não é compatível com a fé. Mas eu creio que o medo não é uma ameaça à nossa fé. O medo, muitas vezes, é o motivador da nossa fé. Ou seja, ele não me inibe de ter fé, mas ele se apresenta como uma possibilidade de eu ter uma fé ainda maior. Porque eu posso confiar em Cristo. O medo, na verdade, nunca irá embora. Porque para crescer nós temos que aceitar desafios, trazer novos momentos à nossa vida. O medo do desconhecido.
na tropa, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas que eu tenho na minha memória. E uma delas foi o salto no desconhecido, que é basicamente no salto no desconhecido. Ou seja, tu vais a correr e está lá uma porta que não é porta e tu atiras para a frente e não sabes o que vai acontecer do outro lado. E é verdadeiramente uma aventura. Depois de fazer a primeira vez perde a graça, para ser muito honesto, porque era só 3 metros de altura ou assim. Mas esta ideia de que o medo é o que vai nos mover para os novos desafios que nós temos. É o preço do crescimento. Karl Barth, um teólogo dos nossos dias, diz que o conforto é um dos cantos da sereia da nossa era. Todos nós procuramos uma espreguiçadeira. Ou seja, todos nós procuramos estar verdadeiramente confortáveis sem os desafios. Procuramos isso pelo nosso trabalho, às vezes, pelas nossas ocupações, pelas nossas casas, por aquilo que nos dá segurança, até que de repente percebemos que o nosso barco, afinal, não é tão seguro assim. O maior fracasso, digo aí, não é afundar nas águas. O maior fracasso é nunca sair do barco. É como se nós chegarmos ao fim de uma vida e dissemos: se eu tivesse. E por que não? Hoje, amanhã. Evitarmos desafios de realizar o que Deus tem para nós, evitarmos carregar a cruz, procuramos seguir Jesus de longe, procuramos não nos identificar demais com Ele, porque Pedro teve medo, passado um pouco tempo, 3 anos depois, estava lá no meio das criadas quando prenderam Jesus e disseram assim: tu também estavas com ele, não estavas? E ele, com medo, negou Jesus. Por quantas vezes? 3 vezes. Não foi uma, não foram 2, não foram 3. E realmente o medo vai nos acompanhar. Depende para onde tu olhas. Depende se tu olhas para as circunstâncias à tua volta, se tu olhas para quem está à tua frente, que é Jesus Cristo. Quem anda sobre as águas encara o fracasso como uma oportunidade para crescer. Eu sei que este é um dos grandes desafios dos nossos dias, porque nós não somos uma cultura que permeia muito fracasso. Achamos que as pessoas que são bem-sucedidas sempre foram bem-sucedidas. E não é assim. A história está cheia de gente que fracassou muitas vezes. Eu digo aí, não é o fracasso que nos molda, mas a forma como lidamos com ele. É a forma como lidamos com o fracasso que vai revelar a transformação do nosso caráter. Uma das histórias impressionantes é de um homem chamado Edmund Hillary, um neozelandês, que foi o primeiro homem que conseguiu subir o Monte Everest. Este homem, durante muito tempo, tentou de muitas formas subir aquele monte e não conseguiu. Estava a ler hoje bem a biografia dele e fiquei encantado com o que ele fez. Criou uma fundação para ajudar o povo que está lá no sul do Nepal. Foi ele o grande impulsionador da construção de um aeródromo lá naquela montanha, para evacuação também de pessoas e alpinistas que agora usam para ir lá. Edmund Hillary, ele começou a querer subir aquela montanha do Everest muitas vezes e por muitas vezes fracassou. Até que houve uma altura que ele olhou para a montanha e disse assim: tu podes ser grande, mas eu estou a crescer. E há poucos anos atrás houve a celebração dos 50 anos da primeira escalada ao Everest que este homem fez. Tu e eu não precisamos de desistir quando fracassamos. A vida está cheia de alturas em que tu e eu vamos fracassar na vida. Houve várias vezes no ministério em que eu pensei em desistir. Mas o fracasso não é oportunidade para desistir, é oportunidade para aprender e para sermos melhores. E abençoados fracassos, porque nos mantêm humildes, porque nos mantém com uma atitude de aprender e uma atitude de depender de Deus que está à nossa frente e não em nós, que somos capazes. A nossa cultura, mesmo cultura evangélica, está muito pouco atenta
a termos uma cultura de aprender com os fracassos. Encaramos os fracassos como um momento para aprender. Pensem em Pedro quando negou Jesus Cristo 1, 2 e 3 vezes, e depois o galo cantou e Jesus olhou para ele. Imaginem. O que acontece é que quem anda sobre as águas também aprende a esperar no Senhor. Os discípulos tiveram de esperar em Jesus até de madrugada. Jesus não parou a tempestade quando Pedro saiu do barco. Reparam nisso. Na verdade, a tempestade só terminou quando ele entrou no barco. Este episódio mostra claramente que temos que aprender a confiar em Jesus e esperar nele para andar sobre as águas. Esperar nele é este exercício de confiança que eu e tu precisamos aprender. Não é? O Lamentações capítulo 3, versículo 25 e 26 diz: o Senhor é bom para os que nele confiam, para quem se volta para ele. Convém esperar no Senhor em silêncio, pela libertação que virá de Deus. Esperar em silêncio significa que enquanto esperamos não resmungamos com ninguém, não nos chateamos com as pessoas, não damos um pontapé no nosso cão. Significa que não tomamos comprimidos para passar melhor ou bebemos uns copos a mais. Significa que esperar em silêncio é verdadeiramente esperar em Deus, porque Ele está perto. E esperar em Deus, confiar em Deus, é a tua lição para o resto da tua vida, para o resto da minha vida. É esperar em Deus. Esperar em Deus, confiar em Deus. Confiar que Ele é presente connosco e que Ele é bom. E diz: é bom para aqueles que nele confiam. E eu sei que tu e eu, se fores igual a mim, todos nós temos o síndrome de controle. Todos nós queremos ter a nossa vida nas nossas mãos, controladas. Se tu pudesses ter todo o dinheiro para não teres que te preocupar mais, não tinhas. Se tu pudesses ter um carro, que tu disseste: este carro, eu vou andar com ele até ao fim dos meus anos, porque era aquele carrão mesmo, a sério, tu não querias. Tu não querias ter assim um momento em que tu dizes: não, agora tenho tudo o que eu preciso, agora vou estar descansado. Não é isso que nós dizemos. Mas nós crescemos a confiar em Deus. E crescemos no meio das crises, no meio das tempestades da vida. E finalmente, vamos terminar. Quem anda sobre as águas tem uma relação mais profunda com Deus. Porque a verdade é uma: saís do barco, duas coisas vão acontecer. Quando fracassares, o que pode acontecer? Jesus está lá para te segurar. E de vez em quando tu vais andar sobre as águas. Eu acho que quando nós percebemos, ouvimos Deus falar e dizemos: não, é nessa direção, e nós vamos ver a presença de Deus à nossa frente. Jesus procura pessoas que saiam do seu barco. Porquê? Porque é a única forma de crescermos de verdade. Porque é o caminho para desenvolver uma fé autêntica. Porque é assim que tu descobres e respondes à chamada de Deus e te tornas o discípulo que Deus quer que seja. Mas porquê que nós devemos sair do barco? Sabes porquê? Porque Deus não está no barco. E nós só podemos estar onde Cristo está. Esta talvez é a razão mais significativa. A água pode parecer escura, profunda, perigosa, mas Jesus não estava naquele barco. E onde Jesus está é sempre muito mais seguro do que onde Jesus não está. Isto é ser discípulo, estar perto de Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, dizia Pedro. E em seguida Pedro saiu e foi ao encontro de Jesus. Pedro saiu do barco e foi em direção a Cristo. Estar perto de Cristo é a atitude dos discípulos. Mas claro, tu e eu somos todos propensos a buscar um mundo de conforto, construir vidas administráveis com o mínimo de segurança e previsibilidade, de forma a mantermos a ilusão de que temos tudo debaixo de controle. Ilusão. Porque de repente
o mundo pode mudar. Então Deus passa por nós e nos chama. O que é que tu vais fazer? O que é que eu vou fazer? Às vezes é uma oportunidade para ti. Fracasso, outras vezes medo, muitas vezes sofrimento de vez em quando. Mas sempre é uma tarefa grande demais para nós. Uma tarefa em que nós vamos crescer. Talvez há muito não tens saído do barco do teu conforto. Queres manter o teu cristianismo como mais uma coisa na tua agenda e não o centro da tua vida. E por isso, sempre procuras de vez em quando fazer o que Deus pede para tu fazeres, mas sempre voltares ao teu reduto de conforto e dizeres: não, eu sei que tu queres isto de mim, mas eu não posso fazer. E eu quero te encorajar a dar um passo de obediência, seja o que for. Seja uma relação que tu precisas de pôr em ordem, seja um perdão que tu precisas de dar, seja um ato de obediência, seja realizares para Deus algo que Ele está a incomodar o teu coração, seja servires a Deus num gesto de amor, pode ser na igreja, pode ser na rua com alguém. Mas sai do teu barco, sai e faz o que Deus diz para tu fazeres. Não penses continuar aqui a controlar a tua vida. Deixa Deus controlar. Porque fora do barco, mesmo que haja tempestade, é mais seguro do que estar dentro dele.